Ninguém pôde consertar a caminhonete do proprietário de terras até que um mecânico desempregado fez o impensável. Às vezes, quando tudo parece perdido e portas fecham uma após a outra, o destino coloca alguém em seu caminho que mudará sua vida para sempre, mesmo que você não o saiba naquele momento. O sol do meio-dia batia implacavelmente nos campos de San Juan del Rio Querétaro, enquanto Raul Figueroa caminhava pelo caminho de terra que levava à Hacienda San Sebastián. Suas botas gastas levantavam pequenas nuvens de poeira a cada passo, e o peso da caixa de ferramentas emprestada fazia seu ombro direito ficar tenso a cada movimento. Aos 35 anos, Raul tinha visto dias melhores. Sua última ferramenta própria tinha sido vendida 2 meses atrás para pagar o aluguel. E desde então ele tinha batido na porta de toda a oficina, todo posto de gasolina e todo negócio na região, procurando trabalho. A ligação tinha vindo naquela manhã. Inesperadamente, Dona Esteban Morales, seu ex-chefe e dono da oficina, onde Raul tinha trabalhado por 10 anos, antes de fechar, tinha falado com ele, com uma mistura de urgência e esperança em sua voz. Raul, preciso que você vá à Hacienda San Sebastián. Há uma mulher lá, Bárbara Quintanilla, que tem um problema com sua caminhonete de trabalho. 5 mecânicos diferentes já foram, incluindo pessoas da capital, e ninguém conseguiu consertá-la. Ela está desesperada. Eu consegui estas ferramentas emprestadas do meu compadre Roberto. É sua chance, rapaz. Enquanto ele se aproximava da entrada imponente da hacienda, Raul sentiu seu coração acelerar. Os portões de ferro forjado se erguiam majestosamente emoldurados por muros de pedra que pareciam contar histórias de gerações passadas através das barras. Ele podia ver a extensa propriedade se estendendo em direção ao horizonte, campos verdes, estábulos e, ao fundo, uma casa principal que irradiava o poder e a elegância da pessoa que a habitava. Um trabalhador da fazenda, um homem mais velho com um chapéu de palha e uma camisa de trabalho encharcada de suor, aproximou-se do portão. Você é o mecânico que Dona Esteban enviou? Ele perguntou com uma voz rouca. Sim, senhor Raul Figueroa, ao seu serviço. Ele respondeu estendendo uma mão calejada, que o trabalhador apertou firmemente. Eu sou Jacinto, o capataz, a senhora Bárbara. Está esperando por você, mas eu o aviso, jovem. Ela está mais do que irritada. 5 mecânicos já vieram. Disseram que não podia ser feito e foram embora com seus bons pesos, sem resolver nada. Enquanto eles caminhavam para o interior da fazenda, Jacinto continuou falando. Essa caminhonete é o coração desta operação. Sem ela não podemos transportar a colheita. Não podemos levar o gado ao mercado. Não podemos trazer suprimentos. Estamos parados há 3 semanas e cada dia que passa significa milhares de pesos perdidos. Enquanto eles se aproximavam da área de trabalho, Raul pôde ver a famosa caminhonete que tinha causado tantas dores de cabeça. Era uma Ford F350 2015, branca com riscos de ferrugem nas laterais, claramente castigada por anos de trabalho duro nos campos. Mas o que mais chamou sua atenção não foi o veículo, mas a mulher de pé ao lado dela com os braços cruzados e uma expressão de evidente frustração. Bárbara Quintanilla era exatamente como Raul a tinha imaginado, com base nas histórias que circulavam na cidade. Aos 37 anos, ela irradiava uma autoridade natural forjada através de anos de gerenciamento de uma das fazendas mais prósperas da região. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo prático, e suas calças jeans e botas de trabalho não podiam esconder a elegância inata que a caracterizava. Seus olhos verdes, naquele momento, brilhavam com uma mistura de desespero e ceticismo. Então você é o novo fazedor de milagres que vai resolver o que 5 profissionais não conseguiram, disse Bárbara sem preâmbulo, sua voz carregada de ironia e cansaço. Perdoe meu ceticismo, senhor Figueroa. Raul Figueroa, ele respondeu, colocando sua caixa de ferramentas no chão com cuidado. E eu não sou nenhum fazedor de milagres, senhora.
Eu sou apenas um mecânico que precisa de trabalho e não desiste facilmente. Bárbara estudou o homem à sua frente. Havia algo em seu jeito de falar, no jeito direto que ele segurava o olhar dela, que a fez duvidar de sua desconfiança inicial por um momento. Ela tinha visto mecânicos passarem por sua fazenda com ternos impecáveis e ferramentas brilhantes, prometendo soluções rápidas. Este homem, em contraste, tinha mãos manchadas de graxa sob as unhas, uma humildade genuína em sua postura e algo em seus olhos que lhe dizia que ele tinha enfrentado dificuldades reais na vida. O problema é complexo, explicou Bárbara, apontando para a caminhonete. Ela liga, mas quando você acelera, ela engasga. Os outros mecânicos disseram que poderia ser o sistema de combustível, o computador, os injetores, cada um tinha uma teoria diferente, mas no final todos foram embora dizendo que precisava de um motor novo. Isso é mais de 100 mil pesos que eu não tenho orçado para este mês. Raul aproximou-se do veículo e colocou uma mão no capô, como se pudesse sentir o coração mecânico batendo sob o metal. Posso ouvi-la funcionar, senhora? Durante os minutos seguintes, enquanto Bárbara ligava o motor e seguia as instruções de Raul, algo extraordinário começou a acontecer. O mecânico desempregado não apenas ouvia o som do motor. Ele o interpretava como se fosse música. Seus olhos fechavam às vezes, sua cabeça inclinava ligeiramente e suas mãos moviam no ar como se ele estivesse conduzindo uma orquestra invisível. Pise no acelerador suavemente, agora mais forte, agora deixe-o em marcha lenta, murmurou Raul, completamente absorvido em seu diagnóstico. Bárbara, que tinha começado o dia convencida de que este seria apenas mais um fracasso, encontrou-se observando com crescente curiosidade este homem que parecia ter uma conexão quase mística com as máquinas. O que nenhum deles sabia naquele momento era que eles estavam prestes a embarcar em uma aventura que não só salvaria a caminhonete e a fazenda, mas mudaria suas vidas de maneiras que nunca teriam imaginado. Se esta história está movendo você tanto quanto a mim, não esqueça de curtir este vídeo para apoiar o canal. Inscreva-se para não perder o próximo capítulo desta incrível história de superação de adversidades. E deixe-me um comentário me dizendo de onde você está nos assistindo e que horas são aí. Seu apoio significa muito para continuar trazendo a você estas histórias que tocam o coração. Há momentos na vida onde o verdadeiro gênio não é encontrado em diplomas pendurados na parede, mas na capacidade de ver o que outros não podem ver, de encontrar soluções onde outros só veem problemas. Depois de 20 minutos analisando os sons do motor, Raul abriu os olhos com uma expressão de absoluta concentração. Bárbara tinha desligado a caminhonete e agora o observava com uma mistura de curiosidade e impaciência. O sol estava começando a declinar ligeiramente, mas o calor permanecia intenso no pátio da fazenda. Bem, perguntou Bárbara, enxugando o suor de sua testa com o dorso de sua mão. Você tem seu diagnóstico miraculoso, senhor. Figueroa Raul não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele foi até sua caixa de ferramentas emprestada e começou a tirar instrumentos que, embora não os mais modernos, tinham sido cuidadosamente selecionados por Dom. Um multímetro, um tanto arranhado, mas funcional. Chaves de diferentes tamanhos, chaves de fenda, com cabos gastos por anos de uso e um estetoscópio automotivo que tinha visto dias melhores. Cirrara Quintanilla, começou Raul enquanto ele posicionava-se sob o capô. Os outros mecânicos não estavam completamente errados. Há um problema com o sistema de combustível, mas não é o que eles pensavam. Bárbara moveu-se mais perto, intrigada, apesar de seu ceticismo inicial. Explique-me. Venha aqui, disse Raul, apontando para o motor. Você vê esta bomba de combustível? Os outros mecânicos provavelmente a verificaram e, achando que tinha a pressão correta, assumiram que estava funcionando bem. Mas há algo que eles não verificaram. Enquanto ele falava, Raul conectou o estetoscópio automotivo a diferentes partes do sistema de combustível. Seus movimentos eram precisos,
como os de um cirurgião que sabe exatamente onde fazer cada incisão. O problema não está na bomba principal, mas no regulador de pressão de combustível. Ele continuou apontando para uma peça que parecia insignificante entre a complexa estrutura do motor. Ela está funcionando intermitentemente. Quando você acelera, a pressão flutua, causando o motor a engasgar. É como se o coração da caminhonete tivesse uma arritmia. Bárbara franziu a testa, tentando seguir a explicação técnica. E isso pode ser consertado, claro, respondeu Raul, com uma confiança que a surpreendeu. Mas eu preciso conseguir uma peça de reposição específica. O regulador não pode ser reparado. Ele tem que ser trocado naquele momento. Jacinto se aproximou do grupo, seguido de perto por mais 2 trabalhadores da Fazenda Miguel, um jovem de uns 20 anos com um rosto de curiosidade permanente e Teodoro, um homem de meia idade que tinha trabalhado na fazenda por 15 anos. Você sabe o que há de errado com ela, jovem? Perguntou Jacinto com genuína esperança em sua voz. O regulador de pressão de combustível, respondeu Raul, limpando suas mãos com um pano que ele tinha tirado de seu bolso traseiro. É uma peça que vale uns 1.500 pesos, mas o problema é consegui-la. É um modelo específico para este ano de caminhonete. Bárbara sentiu uma mistura de alívio e preocupação. 1.500 pesos era infinitamente melhor do que os 100.000 pesos por um motor novo, mas depois das decepções anteriores, parte dela ainda duvidava. Como posso ter certeza de que esse é realmente o problema? Ela perguntou, cruzando os braços. Os outros mecânicos também pareciam muito seguros de seus diagnósticos. Raul olhou-a diretamente nos olhos. Naquele momento, Bárbara pôde ver algo que ela não tinha notado antes. Uma profunda honestidade e determinação vindo de alguém que tinha tido que lutar por cada oportunidade na vida. Senhora, eu compreendo sua desconfiança perfeitamente, disse Raul com uma voz calma. Se a senhora me permitir, posso provar-lhe que estou certo sem que gaste um peso. Posso fazer um bypass temporário do regulador. Se a caminhonete funcionar perfeitamente com o bypass, então saberemos com certeza que esse era o problema. Só peço que me dê até amanhã à tarde para testar. A proposta era arriscada, mas inteligente. Bárbara avaliou o homem à sua frente. Havia algo em Raul que a tranquilizava. Uma combinação de conhecimento técnico e humildade que nenhum dos mecânicos anteriores tinha mostrado. E se não funcionar? Perguntou Bárbara. Então eu irei embora sem cobrar um peso e a senhora não terá perdido nada, exceto tempo. Miguel, o jovem trabalhador, não pôde conter sua curiosidade. Onde o senhor aprendeu tanto sobre motores, Dom Raul? Raul sorriu pela primeira vez desde sua chegada à fazenda. Meu pai era mecânico e eu cresci entre motores e ferramentas. Mas o que realmente me ensinou foi a própria vida. Quando você não tem dinheiro para trocar peças caras, você aprende a ser criativo, a encontrar soluções que outros não veem. Teodoro assentiu com respeito. Isso é verdade. Os melhores mecânicos que conheci são aqueles que tiveram que resolver problemas com poucos recursos. Bárbara observou a dinâmica do grupo, seus trabalhadores homens, que tinham visto muitos supostos especialistas passarem pela fazenda, pareciam genuinamente impressionados com Raul. Havia algo em seu jeito de explicar as coisas, em sua abordagem metódica e sua honestidade direta que gerava confiança. Tudo bem, ela finalmente decidiu. Eu lhe dou até amanhã à tarde, mas preciso que o senhor entenda algo, senhor. Esta fazenda é o sustento de muitas famílias, incluindo a minha. Não posso me dar ao luxo de mais experimentos falhos. Compreendo perfeitamente, senhora, e garanto-lhe que não a desapontarei. Enquanto Raul começava a trabalhar no bypass temporário, Bárbara recuou em direção à casa principal, mas algo a fez parar e virar mais uma vez em direção à área de trabalho. Havia algo fascinante no jeito que este mecânico desempregado abordava o problema. Não havia pressa em seus movimentos, não havia desespero. Em vez disso, havia uma metodologia quase científica, uma paciência que falava de anos de experiência real. Jacinto aproximou-se dela.
O que você acha do novo mecânico, chefe? Bárbara observou Raul, que já estava completamente absorvido em seu trabalho, com mãos experientes movendo-se entre os componentes do motor, como se fosse um pianista tocando uma melodia familiar. Eu não sei, Jacinto, ela respondeu pensativamente, mas há algo diferente nele. Os outros chegaram falando sobre o que sabiam. Este chegou ouvindo o que o motor tinha a dizer. O que nenhum deles sabia era que Raul não estava apenas trabalhando para consertar uma caminhonete em sua mente. Isso era mais do que um reparo mecânico. Era sua última chance de provar que tinha valor, que seus anos de experiência e sua capacidade de inovar sob pressão valiam algo em um mundo que parecia tê-lo esquecido. A noite caiu sobre San Juan del Rio, mas na Hacienda San Sebastián, as esperanças começaram a renascer. Quando um homem se encontra na beira do abismo, é ali que ele descobre do que realmente é feito e até onde é capaz de ir para mudar seu destino. A alvorada chegou mais cedo do que o normal. Para Raul, ele tinha passado a maior parte da noite acordado, revendo mentalmente cada detalhe do bypass que ele iria implementar em seu pequeno quarto alugado no centro de São João del Rio. Enquanto ouvia o som dos primeiros ônibus da manhã, ele tinha visualizado de novo e de novo cada conexão, cada passo do processo, que determinaria não só o futuro da caminhonete, mas possivelmente sua própria sobrevivência econômica. Às 6 da manhã, ele já estava de pé. Ele tinha comido um café da manhã de café preto com 2 tortilhas que sobraram do jantar anterior e estava caminhando de novo pelo caminho de terra em direção à Hacienda San Sebastián. O orvalho da manhã tinha transformado a poeira em uma leve pasta que grudava em suas botas. Mas Raul caminhava com um passo firme e determinado que ele não tinha tido em meses. Quando ele chegou aos portões da hacienda, Jacinta já o esperava com uma xícara de café fumegante e um sorriso amigável. "Bom dia, jovem. Dormiu bem?" perguntou o capataz enquanto ele abria o portão. "Para ser sincero, quase nada", respondeu Raul honestamente, aceitando o café com gratidão. "Mas não por nervos, mas por ânsia de começar. Quando você tem a solução clara na sua cabeça, é difícil não querer colocá-la em prática imediatamente." Enquanto eles caminhavam para a área de trabalho, Jacinto observou o mecânico com crescente respeito. "Sabe o que eu gosto em você, Dom Raul? Que você fala como alguém que sabe o que diz, mas sem se exibir. É que não há nada para se exibir, Jacinto. É apenas trabalho honesto." Ao chegar à caminhonete, Raul encontrou uma surpresa inesperada. Miguel e Teodoro já estavam lá, esperando por ele com expressões expectantes. Teodoro tinha até trazido um banquinho pequeno para que Raul pudesse trabalhar mais confortavelmente sob o capô. "O que vocês estão fazendo aqui tão cedo?" perguntou Raul, genuinamente surpreso com a atenção. "A verdade", Dom Raul explicou Miguel com entusiasmo juvenil, "é que nunca tínhamos visto alguém diagnosticar um problema como você fez ontem. Queremos aprender?" Teodoro assentiu. "Passamos anos vendo mecânicos virem e irem, mas nenhum nunca nos explicou o que realmente estava acontecendo." "Você sim." Raul sentiu um estranho calor em seu peito. Tinha sido muito tempo desde que ele se sentiu profissionalmente valorizado, que alguém demonstrou interesse genuíno em seu conhecimento e experiência. "Bem, se vocês vão ficar, vamos tornar isso educativo", disse Raul com um sorriso. "A primeira coisa que vocês têm que entender é que um motor é como um corpo humano. Cada sistema tem que trabalhar em perfeita sincronia com os outros." Durante as 2 horas seguintes, Raul trabalhou na criação do bypass temporário do regulador de pressão de combustível. Seus movimentos eram precisos e seguros, mas o que mais impressionou os observadores foi sua capacidade de explicar cada passo do processo para que pudessem entender. "Você vê esta mangueira?" perguntou Raul, apontando para um pequeno tubo. "Normalmente o combustível passa pelo regulador, que controla a pressão. O que eu vou fazer é criar uma rota alternativa temporária que mantém pressão constante pulando o regulador defeituoso
É como quando uma artéria está entupida e os médicos fazem um bypass, comentou Miguel, fazendo a conexão exatamente, confirmou Raul, impressionado pela analogia. Exceto que aqui, em vez de sangue, temos combustível. Às 9 da manhã, Bárbara apareceu na área de trabalho. Ela veio vestida com a mesma praticidade do dia anterior. Mas Raul notou que havia algo diferente em sua expressão. A dureza da desconfiança tinha sido substituída por genuína curiosidade. Bom dia, ela cumprimentou, aproximando-se do grupo. Bom dia, como vai o experimento? Melhor do que o esperado, Sr. Quintanilha, respondeu Raul, emergindo de sob o capô com as mãos cobertas de graxa fresca. O bypass está pronto? Posso realizar o teste? Bárbara assentiu, mas Raul pôde detectar a tensão em sua postura. Ele sabia que, apesar de sua aparente calma, esta mulher estava arriscando muito com essa decisão. O que a senhora precisa que eu faça? Ela perguntou. Apenas ligue o motor e siga minhas instruções, exatamente como ontem. Bárbara subiu na cabine da caminhonete e virou a chave. O motor ligou com o mesmo som familiar dos dias anteriores, mas algo era diferente. Mesmo em marcha lenta, o motor soava mais estável, mais uniforme. Agora, por favor, pise no acelerador suavemente, instruiu Raul. Bárbara obedeceu, e pela primeira vez em 3 semanas, o motor respondeu sem hesitação. A aceleração era suave, progressiva, sem o engasgamento que tinha caracterizado o problema. Mais forte agora, pediu Raul, sua voz carregada de emoção contida. O rugido do motor encheu o pátio da hacienda, mas era um rugido saudável, potente, o som de uma máquina funcionando exatamente como deveria funcionar. Miguel não pôde conter sua emoção. Ele conseguiu. Ele realmente conseguiu. Teodoro aproximou-se de Raul com olhos brilhantes. Dom Raul, o senhor é um gênio. Mas a reação que mais importava era a de Bárbara. Quando ela desligou o motor e desceu da cabine, seus olhos refletiam uma complexa mistura de alívio, admiração e algo que parecia ser respeito genuíno. Como você sabia que essa era a solução? Ela perguntou, aproximando-se de Raul. Experiência, senhora. E talvez um pouco de intuição, ele respondeu, limpando suas mãos com o pano. Quando você não tem recursos para trocar peças constantemente, você aprende a realmente ouvir o que as máquinas estão lhe dizendo. Bárbara permaneceu em silêncio por um momento, processando não só a solução técnica, mas o que isso representava. Este homem desempregado com ferramentas emprestadas e nenhum apoio além de seu conhecimento tinha conseguido em 2 dias, o que 5 mecânicos certificados não puderam fazer em 3 semanas. Figueroa, ela disse finalmente, estendendo sua mão para ele, eu acho que precisamos conversar. Raul apertou sua mão, notando a firmeza de seu aperto e a sinceridade em seu olhar. Naquele momento, ambos sentiram que algo tinha mudado. Não era apenas sobre uma caminhonete consertada. Era sobre o reconhecimento mútuo de 2 pessoas que tinham encontrado no outro algo que não esperavam encontrar. O que nenhum deles sabia era que este era apenas o começo de uma transformação que afetaria não só suas vidas, mas o futuro de toda a fazenda. Nos momentos mais decisivos de nossas vidas, as oportunidades não chegam vestidas como esperamos, mas disfarçadas de desafios que testam não só nossas habilidades, mas nosso caráter. A conversa entre Bárbara e Raul moveu-se para o escritório principal da fazenda, um espaço que refletia perfeitamente a personalidade de sua proprietária, funcional, organizado, mas com toques de elegância que falavam de tradição familiar. As paredes eram decoradas com fotografias da fazenda ao longo dos anos e uma mesa de madeira maciça dominava o centro da sala. Bárbara derramou 2 copos de água fresca e sentou-se em frente a Raul, que tinha se acomodado desconfortavelmente em uma cadeira de couro que ele claramente não estava acostumado a ocupar. E senhor? Figueroa, começou Bárbara. Preciso lhe fazer uma pergunta direta. Por que um mecânico com suas habilidades está desempregado? A pergunta atingiu Raul como um soco inesperado.
Por um momento, seu instinto foi dar a resposta fácil, aquela que ele tinha repetido por meses, que a oficina tinha fechado devido à crise, que não havia trabalho, que a competição era dura. Mas algo no olhar direto de Bárbara o fez optar pela honestidade completa. A verdade, senhora. Quintanilha é uma combinação de má sorte e minhas próprias decisões. Ele respondeu, olhando-a diretamente nos olhos. A oficina onde trabalhei por 10 anos fechou, porque Dona Esteban não podia competir com as grandes franquias. Mas também é verdade que nunca fui bom em me vender, em fazer networking, como dizem agora. Sempre preferi que meu trabalho falasse por mim. E acontece que no mundo atual isso não é suficiente. Bárbara assentiu, apreciando a brutal honestidade da resposta. E o que você tem feito nestes meses? Sobrevivendo, respondeu Raul sem drama. Pequenos trabalhos aqui e ali, nada estável. Vendi minhas ferramentas, vendi minha caminhonete, vendi tudo o que tinha algum valor. O trabalho de hoje foi literalmente minha última chance antes de ter que considerar deixar San Juan del Rio. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Bárbara estudou o homem à sua frente, vendo além da superfície alguém que tinha mantido sua dignidade apesar das circunstâncias adversas. Eu tenho uma proposta para lhe fazer, disse Bárbara finalmente, inclinando-se ligeiramente para a frente. O quê? Mas primeiro preciso que o senhor conheça a situação completa desta fazenda. Durante os 30 minutos seguintes, Bárbara explicou a Raul a complexa realidade de gerenciar uma operação agrícola em tempos modernos. A Hacienda San Sebastián não era apenas campos e gado. Tinha uma frota de 8 veículos diferentes, de caminhonetes a tratores, incluindo uma colheitadeira e 2 caminhões de carga. O problema com a caminhonete principal tinha sido apenas a ponta do iceberg. Nos últimos 6 meses, explicou Bárbara, gastei mais de 60 mil pesos em reparos e manutenção de veículos. E a maioria das vezes os problemas se repetem porque os mecânicos da cidade não entendem as condições específicas em que trabalhamos aqui. Raul ouviu com crescente interesse, já imaginando possíveis soluções para cada problema que Bárbara descrevia. Minha proposta é a seguinte, ela continuou. Eu quero contratá-lo como o mecânico residente da fazenda. Eu lhe daria um salário mensal fixo mais bônus de eficiência e eu montaria uma oficina totalmente equipada para você também. Inclui moradia na propriedade. Se você estiver interessado. A proposta pegou Raul completamente de surpresa. Por um momento ele ficou sem palavras, processando a magnitude do que Bárbara estava lhe oferecendo uma oficina completa. Ele perguntou, finalmente completa, confirmou Bárbara. Ferramentas profissionais, equipamentos de diagnóstico, um espaço apropriado para trabalhar, o que for necessário para manter nossa frota funcionando a 100%. E o salário? 15 mil pesos mensais para começar, mais um bônus de 5 mil pesos se a disponibilidade dos veículos permanecer acima de 90% a cada mês. Também despesas médicas cobertas e 2 semanas de férias pagas por ano. Para Raul, que vinha vivendo com menos de 3 mil pesos por mês, a oferta soava quase irreal. Mas havia algo mais na proposta de Bárbara que lhe causou uma emoção diferente. O respeito implícito, a confiança que ela estava depositando nele. Posso perguntar, por que a senhora está me oferecendo isso? Perguntou Raul. A senhora mal me conhece. Bárbara sorriu pela primeira vez desde que ela tinha chegado ao escritório. Senhor Figueroa, em 37 anos de vida, aprendi a reconhecer a qualidade quando a vejo. O senhor não apenas consertou nossa caminhonete. O senhor explicou exatamente o que estava errado, por que estava errado e como iria consertá-lo. Mais importante, o senhor cumpriu sua palavra. Naquele momento, houve uma batida na porta do escritório. Jacinto enfiou a cabeça timidamente. Com licença, chefe, mas o senhor Raul tem uma visita. Ele diz que é Dom Esteban Morales. Dom Esteban entrou no escritório com uma mistura de curiosidade e preocupação em seu rosto. Ele era um homem de uns 60 anos,
com o cabelo completamente branco e as mãos calejadas de alguém que tinha passado sua vida inteira trabalhando com ferramentas. Raul, rapaz, vim ver como as coisas foram para você, disse Dona Esteban. Mas sua expressão mudou quando ele notou a atmosfera formal da conversa. Estou interrompendo algo importante? De modo algum, Dona Esteban, respondeu Bárbara, levantando-se. Na verdade, sua chegada é perfeita. Acabei de fazer uma oferta de trabalho a Raul e gostaria de saber sua opinião profissional sobre ele. Dona Esteban olhou alternadamente para Bárbara e Raul, processando rapidamente a situação. Uma oferta de emprego aqui na fazenda. Como mecânico residente, explicou Bárbara, com sua própria oficina e salário fixo. O sorriso que apareceu no rosto de Dona Esteban era de puro orgulho paternal. Senhora Quintanilha, se me permite, a senhora acaba de tomar a melhor decisão de sua vida profissional. Raul Figueroa não é apenas um excelente mecânico. Ele é uma pessoa de integridade, trabalhadora e com uma lealdade que não é mais facilmente encontrada. Raul sentiu uma profunda emoção ao ouvir as palavras de Dona Esteban. Este homem tinha sido mais do que seu chefe. Ele tinha sido seu mentor e, em muitos aspectos, uma figura paterna em sua vida profissional. Então perguntou Bárbara, virando-se para Raul. O que você diz à minha proposta, Raul? Olhou para os dois rostos expectantes à sua frente. Naquele momento ele sentiu que não estava apenas tomando uma decisão de trabalho, mas definindo todo o curso de sua vida futura. Eu aceito. Ele disse com uma voz firme, mas com uma condição. Bárbara levantou uma sobrancelha, intrigada. Qual? Que a senhora me permita treinar alguns de seus trabalhadores em manutenção básica. Miguel e Teodoro demonstraram muito interesse esta manhã. E eu acho que seria benéfico para a fazenda ter mais pessoas que possam identificar problemas cedo. A resposta de Raul confirmou para Bárbara que ela tinha feito a escolha certa. Ela não estava apenas contratando um mecânico. Ela estava incorporando alguém que pensava integralmente sobre o benefício de toda a operação. Feito, disse Bárbara, estendendo sua mão de novo quando Raul apertou aquela mão pela segunda vez. Naquele dia, ambos sabiam que estavam selando muito mais do que um simples contrato de trabalho, às vezes sonhos que pensávamos perdidos. Para sempre, retornam da maneira mais inesperada, disfarçados de segundas chances que nos testam mais uma vez. 2 semanas depois de aceitar a proposta de Bárbara, Raul encontrou-se de pé na porta do que seria sua nova oficina, com uma mistura de excitação e incredulidade que ele ainda não conseguia processar completamente o espaço que Bárbara tinha alocado para ele. Era uma construção retangular de uns 150 metros quadrados, com um teto alto excelente, iluminação natural e uma localização estratégica dentro da fazenda que lhe permitiria atender a qualquer emergência mecânica, rapidamente. O que você acha? Perguntou Bárbara, aproximando-se por trás com 2 xícaras de café fumegante, senhora Quintanilha. Respondeu Raul, aceitando o café com gratidão. O que a senhora acha? Isso é mais do que eu jamais sonhei ter. Mesmo quando eu trabalhava com Dona Esteban, nunca tive um espaço tão espaçoso para trabalhar. Nas últimas 2 semanas, Bárbara tinha demonstrado uma eficiência impressionante na organização da oficina. Não só ela tinha ordenado a instalação de um elevador hidráulico profissional, mas ela tinha adquirido ferramentas de diagnóstico computadorizadas, compressores de ar, sistemas de iluminação LED, praticamente tudo o que Raul tinha mencionado como necessário para uma manutenção abrangente da frota. O investimento inicial foi considerável, admitiu Bárbara. Mas estou convencida de que se pagará em menos de 1 ano só no último mês, entre reparos externos e tempo perdido. Devido a veículos avariados, gastamos mais do que todo este equipamento, custou a Raul. Caminhou pela oficina tocando cada ferramenta, cada peça de equipamento, como se fosse a primeira vez que via instrumentos de trabalho. Em certo sentido, era assim. Tinha sido tanto tempo desde que ele tinha vendido suas ferramentas que ele tinha esquecido a sensação de ter tudo o necessário para fazer um trabalho perfeito.
Miguel e Teodoro vão começar as aulas de manutenção básica na próxima segunda-feira, Bárbara o informou. Esperança Aguirre, filha de Jacinto, também virá. Ela está estudando engenharia mecânica no Instituto Tecnológico, mas quer aprender a parte prática. A menção de uma estudante de engenharia especialmente interessou Raul. Ele sempre tinha acreditado na importância de combinar a teoria acadêmica com a experiência prática, e a ideia de orientar alguém começando sua carreira profissional o excitava. Quando começamos com a manutenção preventiva da frota? Perguntou Raul. Imediatamente, respondeu Bárbara com um sorriso. Na verdade, tenho uma surpresa para você. Bárbara guiou-o para fora da oficina, onde os 8 veículos da Hacienda estavam estacionados em uma fila perfeita. Da caminhonete mais antiga, uma Ford 2010, ao trator mais novo, um John Deere do ano anterior. Quero que o senhor faça uma avaliação completa de cada veículo, explicou Bárbara. Estado atual, problemas potenciais, cronograma de manutenção recomendado e orçamento para peças de reposição. Basicamente, quero que o senhor me dê um diagnóstico completo de toda a nossa capacidade operacional. Raul sentiu uma emoção familiar, a mesma que ele tinha experimentado anos atrás, quando Dona Esteban lhe deu suas primeiras responsabilidades importantes. A diferença era que agora ele não era apenas mais um funcionário. Ele era a única pessoa responsável por uma área crítica para o funcionamento de toda a fazenda. Quanto tempo a senhora me dá para o diagnóstico completo? Ele perguntou. O que o senhor precisar. Eu prefiro que faça um trabalho completo e preciso do que apressar e deixar algo importante passar durante os 5 dias seguintes. Raul imergiu-se completamente no projeto. Ele chegou à oficina antes do amanhecer e ficou até depois do pôr do sol, analisando cada veículo com uma meticulosidade que impressionou todos os trabalhadores da fazenda. Miguel e Teodoro tinham se tornado seus assistentes informais, e Raul aproveitava cada momento para ensinar-lhes não só técnicas básicas de diagnóstico, mas a filosofia por trás da manutenção preventiva. Você vê este pequeno vazamento de óleo na transmissão? Ele explicou depois, apontando para uma pequena mancha abaixo de uma das caminhonetes. Para muitos mecânicos, isso não é uma prioridade. Mas se deixarmos sem prestar atenção em 6 meses, teremos uma falha maior que nos custará 10 vezes mais para reparar. Teodoro, que tinha trabalhado com veículos por anos, mas nunca tinha entendido os princípios técnicos por trás dos problemas. Absorveu cada explicação com genuína fascinação. É como medicina preventiva, ele comentou. Prevenção é melhor do que cura, exatamente com Fâncio, confirmou Raul. Cada veículo está constantemente nos falando. Ruídos, vibrações, cheiros, temperaturas. Tudo nos diz algo sobre seu estado interno. Você só tem que aprender a ouvir. Na tarde de sexta-feira, quando Raul terminou sua avaliação completa, ele se dirigiu ao escritório de Bárbara com um relatório de 15 páginas, detalhando não só o status de cada veículo, mas um programa de manutenção preditiva que poderia estender a vida útil de toda a frota em uma média de 3 anos. Impressionante, disse Bárbara depois de revisar o documento por 20 minutos. Isto é mais detalhado do que eu esperava. E o orçamento para implementar todas as suas recomendações? Aqui está a parte interessante, respondeu Raul, apontando para uma tabela na última página do relatório. O investimento inicial para colocar todos os veículos em condições ótimas é de 45 mil pesos, mas o programa de manutenção preventiva deve reduzir suas despesas anuais de reparo de 60 mil pesos para menos de 15 mil. Bárbara levantou os olhos do documento, claramente impressionada pela análise financeira. Você tem certeza sobre esses números? Completamente. Mas há algo mais importante do que dinheiro, acrescentou Raul. Com este programa, a disponibilidade dos veículos deve permanecer acima de 95% durante todo o ano. Isso significa não mais atrasos nas colheitas, não mais cancelamentos de entregas,
não mais oportunidades perdidas devido a falhas mecânicas. Naquele momento, Bárbara entendeu completamente que ela tinha feito muito mais do que contratar um mecânico. Ela tinha incorporado em sua equipe alguém que pensava estrategicamente, que via além dos reparos imediatos e entendia o impacto que a manutenção tinha em toda a operação do negócio. Raul, ela disse, usando o nome dele pela primeira vez, desde que ela o tinha conhecido. Eu acho que este é o começo de uma importante transformação para a Hacienda. O que nenhum deles podia imaginar era que a verdadeira transformação estava apenas começando e que eles logo enfrentariam um desafio que testaria não só as habilidades técnicas de Raul, mas sua capacidade de inovação sob pressão. Líderes verdadeiros não são forjados em momentos de calma, mas em crises inesperadas, onde cada decisão pode fazer a diferença entre sucesso e fracasso. Era terça-feira de manhã, exatamente 3 semanas depois que Raul tinha começado a implementar seu programa de manutenção preventiva. Quando a crise chegou da maneira mais inesperada, Bárbara irrompeu na oficina com uma expressão de urgência que Raul não tinha visto em seu rosto antes. Raul, eu preciso que você largue tudo o que está fazendo, ela disse sem preâmbulo. Temos uma emergência que poderia custar à fazenda mais de 200 mil pesos. Raul imediatamente largou as ferramentas que estava organizando e deu-lhe toda a sua atenção. Nas últimas semanas, ele tinha aprendido a ler as expressões de Bárbara, e esta era de pânico genuíno mal contido. O que aconteceu? Ele perguntou. A colheitadeira quebrou no meio do Campo Norte exatamente quando estávamos prestes a começar a colheita principal de milho. Se não a repararmos nas próximas 48 horas, vamos perder toda a safra. E para complicar ainda mais as coisas, é alta temporada e não há técnicos especializados disponíveis em toda a região. Raul sentiu seu pulso acelerar. Colheitadeiras eram máquinas extremamente complexas, com sistemas hidráulicos, eletrônicos e mecânicos exigindo conhecimento muito especializado. Não era como consertar uma caminhonete. Era como tentar consertar uma pequena fábrica móvel. Alguém já a verificou? Ele perguntou, enquanto ele começava a reunir as ferramentas que ele pensava que poderia precisar. Jacinto e Miguel tentaram fazer um diagnóstico básico. Eles dizem que ela liga, mas quando você tenta ligar o sistema de colheita, ela se desliga completamente. Onde está exatamente? A uns 3 quilômetros daqui, no centro do campo. Teremos que ir na caminhonete. Durante a viagem ao Campo Norte, Bárbara explicou a Raul a magnitude do problema. A colheita de milho representava quase 40% da renda anual da fazenda. Se perdessem esta oportunidade, não seria apenas um golpe econômico devastador, mas também afetaria os contratos de fornecimento que tinham comprometido para o próximo ano. Você tentou contatar o distribuidor da marca? Perguntou Raul. Essa foi minha primeira ligação, respondeu Bárbara com evidente frustração. Eles me disseram que o técnico mais próximo está em Guadalajara e não poderá vir até a próxima segunda-feira. Até lá, teremos perdido a janela ótima para a colheita. Quando chegaram ao lugar onde estava a colheitadeira quebrada, Raul imediatamente entendeu por que a situação era tão crítica. A máquina, uma John Deere S670 de 2019, estava localizada no ponto exato onde tinham começado o trabalho de colheita ao redor dela. Quilômetros de milho maduro esperavam para ser colhidos, e cada dia de atraso significava o risco de que as condições climáticas afetassem a qualidade do grão. Jacinto e Miguel o receberam com expressões de alívio misturadas com preocupação. Dom Raul, que bom que chegou, disse Jacinto, enxugando o suor da testa. Esta máquina nos tem desesperados. Nunca tivemos um problema como este. Raul aproximou-se da colheitadeira com o respeito que se tem por uma máquina de alta tecnologia. O valor da máquina excedia 2 milhões de pesos, e um erro no diagnóstico ou reparo poderia resultar em danos irreparáveis. Me diga exatamente o que aconteceu, perguntou Raul, enquanto ele começava sua inspeção visual externa.
Miguel se aproximou, consultando algumas notas que ele tinha tomado. Estava funcionando perfeitamente. Até ontem à tarde, quando Dom Jacinto tentou ligar o sistema de corte esta manhã, a máquina desligou completamente e não quis ligar. Desde então, Raul passou os próximos 30 minutos familiarizando-se com a máquina, estudando o manual de operações que Bárbara tinha trazido do arquivo da Hacienda e fazendo uma inspeção visual meticulosa de todos os sistemas externos. "Posso tentar ligá-la?" ele perguntou finalmente. "Por favor", respondeu Bárbara, com uma mistura de esperança e nervosismo em sua voz. Raul subiu na cabine da colheitadeira e começou o processo de ignição. O motor principal ligou sem problemas. Todos os indicadores mostravam parâmetros normais. Mas o momento em que ele ativou o sistema hidráulico para o mecanismo de colheita, a máquina desligou completamente, exatamente como eles tinham descrito. Ele desceu da cabine com uma expressão pensativa que Bárbara tinha aprendido a reconhecer. Era a mesma expressão que ele tinha quando diagnosticou o problema da caminhonete. O olhar de alguém processando informações complexas em velocidade acelerada. "É um problema de sobrecarga no sistema elétrico", anunciou Raul depois de alguns minutos de silêncio. "Quando o sistema hidráulico ativa, ele está demandando mais corrente do que o alternador pode fornecer, causando uma queda de tensão que ativa os protetores automáticos. E isso pode ser consertado aqui?" perguntou Bárbara, prendendo a respiração. "Pode ser consertado", confirmou Raul, "mas vai exigir criatividade. O problema está provavelmente no regulador de voltagem do alternador ou em uma conexão que está gerando resistência anormal. Preciso fazer alguns testes elétricos." Durante as 2 horas seguintes, com Miguel e Teodoro como assistentes atentos, Raul realizou uma série de medições elétricas que teriam impressionado qualquer engenheiro. Sua abordagem metódica e sua capacidade de explicar cada passo do processo tranquilizaram não só os trabalhadores, mas especialmente Bárbara, que começou a entender que ela tinha colocado a crise nas mãos certas. "Eu encontrei o problema", anunciou Raul, finalmente emergindo de sob o capô da máquina com um sorriso de satisfação. "Há uma conexão no chicote principal que está aterrando intermitentemente quando o sistema hidráulico ativa e a demanda elétrica aumenta na conexão defeituosa. Cria um curto-circuito parcial, causando a falha." "Pode ser reparado?" perguntou Bárbara. "Já está reparado", respondeu Raul. "Era uma questão de encontrar o cabo exato e fazer uma nova conexão. Mas eu preciso fazer um teste completo antes de declará-lo pronto para trabalhar." O teste foi um sucesso retumbante. A colheitadeira não só ligou sem problemas, mas todos os seus sistemas funcionaram perfeitamente quando Raul ativou o mecanismo de colheita. A máquina respondeu com a precisão e potência para a qual tinha sido projetada. A expressão de alívio no rosto de Bárbara era indescritível. Naquele momento, enquanto observava Raul limpar suas ferramentas com a mesma meticulosidade com que ele tinha realizado o reparo, ela sabia que tinha encontrado muito mais do que um mecânico competente. Ela tinha encontrado alguém em quem podia confiar completamente nos momentos mais críticos. "Raul", ela lhe disse enquanto retornavam à fazenda, "o que você acabou de fazer não tem preço. Você não apenas salvou a colheita, você me provou que tomei a decisão certa em contratá-lo." O que nenhum deles sabia era que este reparo bem-sucedido chegaria aos ouvidos de outras pessoas na região e que muito em breve a reputação de Raul como um mecânico excepcional abriria portas que mudariam não só seu futuro, mas o destino de toda a fazenda. A excelência tem uma maneira peculiar de se expandir. Começa como uma faísca solitária e acaba iluminando caminhos que nunca imaginamos possíveis. A notícia do reparo milagroso da colheitadeira espalhou-se por San Juan del Rio com a velocidade típica das pequenas cidades, mas com um elemento adicional que surpreendeu Raul: o respeito genuíno da comunidade agrícola local. Em menos de uma semana, chamadas telefônicas começaram a chegar à fazenda, perguntando se o mecânico de Bárbara Quintanilla podia resolver outros problemas complexos. Era sexta-feira de manhã.
Quando Bárbara encontrou Raul na oficina completamente absorvido na verificação de rotina do trator principal, o que mais chamou a atenção dela não foi o trabalho que ele estava fazendo, mas a presença de Esperanza Aguirre, a estudante de engenharia mecânica e filha de Jacinto, que observava cada movimento de Raul com a concentração de alguém testemunhando uma aula magistral. Bom dia, cumprimentou Bárbara, aproximando-se do grupo. Como vai a aula prática? Senhora Bárbara, respondeu Esperança com entusiasmo juvenil. Dom Raul está me explicando como os sistemas hidráulicos e elétricos interagem entre si. Na universidade vemos a teoria, mas eu nunca tinha entendido a aplicação prática até agora. Raul sorriu, limpando suas mãos no pano que ele sempre carregava em seu bolso. Esperança é uma estudante excepcional. Ela faz perguntas que me forçam a explicar não só o que, mas o porquê de cada procedimento. Falando em explicações, disse Bárbara, eu tenho notícias interessantes. Esta manhã, recebi uma ligação de Roberto Sanches, o proprietário da Hacienda El Mirador. Ele diz que ouviu sobre o que você fez com nossa colheitadeira e quer saber se você poderia ajudá-lo com um problema similar. Raul olhou para cima intrigado. Ele sabia a reputação da Hacienda. El Mirador era uma das maiores operações agrícolas na região, com uma frota de maquinário excedendo 10 milhões de pesos em valor. Que tipo de problema eles têm? Ele perguntou. Segundo ele, eles têm uma enfardadeira de feno que está quebrada há um mês. Técnicos da Cidade do México e Guadalajara já vieram, mas ninguém conseguiu diagnosticar o problema corretamente. Eles estão perdendo milhares de pesos diariamente. Esperança se aproximou com evidente curiosidade. Uma enfardadeira de feno? Essas máquinas são incrivelmente complexas, não é, Dom Raul? Muito complexo, firmou Raul. Mas o princípio é o mesmo de qualquer máquina. Ouça o que ela está lhe dizendo e siga uma metodologia de diagnóstico lógica. Bárbara estudou a expressão de Raul, tentando decifrar seus pensamentos. Você está interessado no desafio? Sinceramente, sim, admitiu Raul. Mas tenho uma preocupação. Meu compromisso principal é com esta fazenda. Não quero que trabalhos externos afetem minhas responsabilidades aqui. A resposta de Raul confirmou mais uma vez para Bárbara que ela tinha escolhido a pessoa certa. Em vez de pular imediatamente na oportunidade de ganhar dinheiro extra, sua primeira preocupação era cumprir suas responsabilidades existentes. E se fizermos de forma estruturada, propôs Bárbara, você poderia pegar trabalhos externos nos fins de semana, desde que não interfiram nas operações aqui. Além disso, você poderia levar Miguel e Esperança como assistentes. Para eles, seria uma experiência inestimável. Miguel, que vinha ouvindo a conversa da área de trabalho, aproximou-se com evidente emoção. Eu poderia realmente acompanhá-lo, Dom Raul. Seria uma excelente experiência para ambos, concordou Raul, mas só se a senhora Bárbara estiver completamente certa de que não afetará nossas operações. Eu estou certa, confirmou Bárbara. Na verdade, eu acho que poderia ser benéfico a exposição a diferentes tipos de maquinário. Só vai expandir seu conhecimento. E isso beneficia diretamente nossa operação. Naquela mesma tarde, Raul, Miguel e Esperança seguiram para a Hacienda El Mirador, na caminhonete de serviço que Bárbara lhes tinha designado para transportar equipamentos. A viagem de 40 minutos deu a Raul tempo para explicar a seus jovens assistentes a importância de manter uma atitude profissional e aprendizado constante. Lembrem-se, ele lhes disse, enquanto dirigia pelas estradas rurais de carreteiro. Cada máquina que reparamos é uma oportunidade de aprender algo novo. Não importa quanta experiência tenhamos, sempre há algo que a máquina pode nos ensinar. Esperança do banco de trás fazia anotações em um caderno que ela tinha começado a trazer para todas as sessões de trabalho com Raul. Dom Raul, como o senhor desenvolve a intuição mecânica? Na universidade nos ensinam fórmulas e teorias, mas o senhor parece sentir o que há de errado com as máquinas. É uma combinação de experiência, observação meticulosa e algo que pode parecer estranho,
Humildade, respondeu Raul pensativamente. Você tem que aceitar que a máquina sabe mais do que você sobre seu próprio estado. Seu trabalho é aprender a interpretar o que ela está lhe comunicando. Quando chegaram à Hacienda El Mirador, foram recebidos por Roberto Sanches, um homem de uns 50 anos, com a energia e intensidade típicas de empresários agrícolas bem-sucedidos. Seu cumprimento era cordial, mas direto, o de alguém que tinha aprendido a avaliar rapidamente a competência das pessoas com quem trabalhava. Senhor Figueroa, eu espero que você seja a solução que temos procurado, disse Roberto enquanto ele os guiava em direção à área onde a enfardadeira quebrada estava. Esta máquina representa o coração de nossa operação de forragem, e cada dia que passa sem trabalhar nos custa dinheiro que não podemos nos dar ao luxo de perder. A enfardadeira que ele lhes mostrou era uma New Holland Big Baler de 90, uma máquina que valia aproximadamente 3 milhões de pesos, usada para criar grandes fardos de feno comprimido. O problema, como Roberto explicou, era que a máquina funcionava corretamente por cerca de 1 hora, mas então começava a produzir fardos deformados e, eventualmente, parava devido à sobrecarga. Raul passou os próximos 30 minutos examinando a máquina, enquanto Miguel e Esperança observavam atentamente sua metodologia de diagnóstico. O que mais os impressionou foi a maneira sistemática em que Raul abordava o problema, começando pelos sistemas mais básicos antes de passar para os componentes mais complexos. "Posso vê-la em operação?" perguntou Raul finalmente. "Claro", respondeu Roberto, claramente impressionado pela profissionalidade da abordagem. Depois de observar a máquina trabalhar por 40 minutos, Raul tinha identificado o problema. Era sutil, algo que só alguém com anos de experiência em sistemas hidráulicos e mecânicos poderia ter detectado. Mas uma vez que ele a explicou, a solução pareceu óbvia. "O problema está no sistema de resfriamento do óleo hidráulico", anunciou Raul. Após 1 hora de operação, a temperatura do óleo aumenta o suficiente para mudar sua viscosidade, o que afeta a pressão de compactação. Isso causa os fardos deformados e, eventualmente, a sobrecarga do sistema. O reparo levou menos de 2 horas, mas o impacto foi imediato. Quando colocaram a máquina em operação de novo, os fardos saíram perfeitamente formados, e o sistema permaneceu estável mesmo depois de horas de operação contínua. Roberto Sanches não pôde esconder seu espanto e gratidão. Como é possível que 3 técnicos especializados não puderam identificar algo assim? "Às vezes", respondeu Raul humildemente, "a experiência prática combinada com a observação cuidadosa é mais valiosa do que os certificados. Mas eu também tive a sorte de ter 2 excelentes assistentes que me ajudaram a notar detalhes que eu poderia ter esquecido." Na viagem de volta à Hacienda San Sebastián, Miguel e Esperança estavam cheios de perguntas e comentários sobre a experiência. Mas o que mais impactou Raul foi um comentário que Esperança fez enquanto contemplava o pôr do sol pela janela da caminhonete. "Dom Raul, eu acho que o senhor não está apenas reparando máquinas. O senhor está construindo uma reputação que vai abrir muitas portas. O que nenhum deles sabia era que aquelas portas estavam prestes a se abrir de maneiras que mudariam não só a vida de Raul, mas o futuro de todos ao seu redor. Há momentos na vida onde tudo o que construímos é posto em jogo, onde uma única decisão pode determinar se nossos sonhos se tornam realidade ou desaparecem para sempre." 3 meses depois que Raul começou a trabalhar na Hacienda San Sebastián, sua reputação como um mecânico excepcional tinha se espalhado por Querétaro e estados vizinhos. Pedidos de trabalho externo chegavam quase diariamente, e cada reparo bem-sucedido adicionava outro nome respeitado à sua lista de referências. No entanto, o que estava prestes a acontecer testaria não só suas habilidades técnicas, mas seu caráter e lealdade de maneiras que ele nunca tinha imaginado. Era uma segunda-feira de manhã quando Bárbara recebeu uma ligação que mudaria o curso de toda a situação.
Do outro lado da linha estava Eduardo Mendoza, presidente da Associação de Produtores Agrícolas de Querétaro, uma das organizações mais influentes no setor no centro do México. Senhora Quintanilha, disse Mendoza com uma voz transmitindo tanto urgência quanto oportunidade, precisamos falar com seu mecânico, Raul Figueroa. Temos uma situação que poderia beneficiá-lo enormemente, mas também precisamos de sua ajuda com um problema crítico. Bárbara, intrigada e ligeiramente preocupada, organizou uma reunião para aquela mesma tarde nos escritórios da associação na cidade de Carreteiro. Quando ela informou Raul sobre o compromisso, ela notou uma mistura de excitação e nervosismo em sua expressão. O senhor tem alguma ideia do que a associação pode querer comigo? Perguntou Raul, enquanto ele trocava sua camisa de trabalho por uma mais formal. Nenhuma ideia, respondeu Bárbara honestamente. Mas Eduardo Mendoza não faz reuniões sem um motivo importante. Seja o que for, eu tenho certeza que é uma oportunidade significativa. O edifício da Associação de Produtores Agrícolas era uma estrutura moderna de 5 andares no coração financeiro de Querétaro. Quando chegaram ao escritório de Mendoza, foram recebidos por um homem de uns 60 anos, cabelo prateado, e o tipo de presença desenvolvida após décadas liderando organizações importantes. Senhor Figueroa, disse Mendoza após os cumprimentos formais, sua reputação o precede. Nos últimos 3 meses, recebemos relatórios excepcionais sobre seu trabalho de pelo menos 12 fazendas diferentes. Todos concordam em algo. O senhor não apenas repara máquinas, mas melhora a eficiência operacional das empresas com as quais trabalha. Raul sentiu-se desconfortável com o elogio, mas o aceitou com a humildade que o caracterizava. Eu apenas faço meu trabalho, Sr. Mendoza. Precisamente essa atitude é o que nos interessa, continuou Mendoza. Tenho 2 assuntos para discutir com o senhor. O primeiro é uma emergência que precisamos resolver imediatamente. O segundo é uma proposta que poderia mudar completamente o futuro profissional do senhor. Figueroa, durante os 30 minutos seguintes, Mendoza explicou a situação de emergência. A cooperativa agrícola do Bagio, representando mais de 200 pequenos produtores, tinha sofrido uma falha catastrófica em seu centro de processamento de grãos. O maquinário principal, avaliado em mais de 15 milhões de pesos, tinha parado de funcionar pouco antes do início da temporada de pico de processamento. Já trouxemos técnicos da cidade do México, Monterrey e até dos Estados Unidos, explicou Mendoza. Ninguém conseguiu identificar o problema. Se não resolvermos isso nas próximas 2 semanas, 200 famílias camponesas vão perder sua renda por todo o ano. A magnitude do problema impressionou Raul. Não era apenas sobre uma máquina quebrada. Era sobre o sustento de comunidades inteiras dependendo da operação daquela planta de processamento. Qual é a segunda proposta? Perguntou Bárbara, intuindo que era igualmente importante. Mendoza sorriu e recostou-se em sua cadeira. A associação quer oferecer ao Sr. Figueroa o cargo de diretor técnico de manutenção e inovação. Ele seria responsável por supervisionar a manutenção de maquinário para todas as nossas cooperativas afiliadas, com uma equipe de 15 técnicos sob sua direção, um salário de 75 mil pesos mensais, mais benefícios e a oportunidade de implementar programas de manutenção preventiva em escala regional. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bárbara sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés, enquanto Raul tentava processar a magnitude do que lhe estavam oferecendo. É uma oportunidade extraordinária, disse Bárbara finalmente, embora sua voz traísse a tristeza que sentia pela possibilidade de perder Raul. Concordou Mendoza, mas há uma condição. Precisamos que o Sr. Figueroa resolva primeiro o problema da cooperativa. Se ele conseguir, o cargo é dele imediatamente. Raul olhou alternadamente para Bárbara e Mendoza, sentindo o peso de uma decisão que mudaria completamente o curso de sua vida. Por um lado, havia a segurança e a lealdade para com Bárbara, que lhe tinha dado uma chance quando ninguém mais o faria.
Por outro, havia a possibilidade de um futuro profissional superando tudo o que ele tinha sonhado. Preciso de tempo para pensar, disse Raul finalmente. Claro, respondeu Mendoza, mas o tempo é um fator crítico. Precisamos de uma resposta até amanhã. E se você aceitar o desafio, teríamos que começar imediatamente. Na viagem de volta à fazenda, Bárbara e Raul mantiveram uma conversa que ambos sabiam ser inevitável. É uma oportunidade incrível, Raul, disse Bárbara, tentando soar genuinamente entusiasmada. 75 mil pesos mensais é mais do que eu jamais poderei oferecer a você. Não é só pelo dinheiro, senhora Bárbara, respondeu Raul, usando a formalidade que ele tinha abandonado semanas atrás. É sobre lealdade, sobre compromisso, sobre não abandonar a pessoa que acreditou em mim quando ninguém mais o fez. Bárbara sentiu uma profunda emoção ao ouvir aquelas palavras. Mas ela também entendeu que não tinha o direito moral de limitar o futuro de Raul por causa de seus próprios sentimentos. Raul, ela lhe disse com uma voz firme, mas carinhosa, se você não aproveitar esta oportunidade, você nunca me perdoará. E eu nunca me perdoarei por ser a causa de você desperdiçar a oportunidade de sua vida naquela noite. Raul caminhou pelas terras agrícolas, observando as máquinas que ele tinha reparado, a oficina que ele tinha organizado e os espaços onde ele tinha encontrado. Não só trabalho, mas um senso de propósito e pertencimento que ele tinha perdido por anos. O que ele tinha que decidir não era apenas entre dois trabalhos, era entre duas versões completamente diferentes de seu futuro. E ele sabia que qualquer decisão que tomasse mudaria para sempre, não só sua vida, mas as vidas de todas as pessoas que tinham passado a depender dele. As decisões mais difíceis na vida não são entre o bem e o mal, mas entre duas coisas boas que não podem coexistir, onde o coração e a mente batalham para definir nosso verdadeiro destino. Raul passou a noite inteira sem dormir, sentado na pequena varanda da casa que Bárbara tinha preparado para ele dentro da propriedade da hacienda. De lá, ele podia ver todo o complexo que tinha se tornado seu lar. A oficina que ele tinha organizado com suas próprias mãos, os veículos que ele tinha colocado em perfeito funcionamento e os campos que ele tinha ajudado a manter produtivos através de seu trabalho. Às 5 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o horizonte, Raul tomou uma decisão que surpreenderia a todos, incluindo a si mesmo. Ele se dirigiu à casa principal e bateu suavemente na porta. Bárbara, que também não tinha dormido bem, abriu imediatamente como se o estivesse esperando. "Bom dia", cumprimentou Raul. "Podemos conversar?" "Claro." "Café?" ofereceu Bárbara, notando a determinação em seu olhar. "Por favor." Eles sentaram na cozinha, na mesa onde tinham compartilhado muitas conversas sobre o futuro da hacienda. A atmosfera era tensa, mas não desconfortável. Era a atenção de duas pessoas que sabiam que estavam prestes a tomar decisões importantes. "Eu estive pensando a noite toda", começou Raul, "e cheguei a uma conclusão que pode parecer louca para a senhora." Bárbara olhou para ele expectante, preparando-se para ouvir que ele tinha decidido aceitar a oferta da associação. "Quero aceitar o desafio de resolver o problema da cooperativa", disse Raul. "Mas quero fazê-lo como funcionário da Hacienda San Sebastián, não como candidato ao cargo na associação." A surpresa no rosto de Bárbara era genuína. "O que o senhor quer dizer exatamente?" "Quero que a senhora me envie como um consultor técnico da Hacienda. Se eu conseguir resolver o problema, o reconhecimento e os benefícios econômicos devem ser compartilhados. A fazenda receberia compensação por meus serviços e eu manteria minha posição aqui." Bárbara estudou cuidadosamente o rosto de Raul, tentando entender completamente o que ele estava propondo. "O senhor está rejeitando um salário de 75 mil pesos mensais para ficar aqui?" "Não, não", respondeu Raul com um sorriso. "Estou propondo uma alternativa que beneficia a todos. Se eu resolver o problema das cooperativas, demonstrarei que a Hacienda San Sebastián
tem a capacidade técnica para oferecer serviços especializados a outras empresas agrícolas. Poderíamos criar uma nova linha de negócios. A proposta era tão inesperada quanto brilhante. Bárbara começou a ver as possibilidades. A hacienda não só teria o melhor mecânico da região trabalhando exclusivamente para eles, mas eles poderiam gerar renda adicional, oferecendo serviços técnicos especializados a outras empresas. E se você não conseguir resolver o problema das cooperativas? Perguntou Bárbara. Então eu terei perdido uma oportunidade, mas terei mantido minha integridade e meu compromisso com a senhora, respondeu Raul sem hesitação. Naquele momento, Bárbara entendeu completamente o tipo de homem que ela tinha contratado. Ele não era apenas um mecânico excepcional. Ele era alguém que valorizava a lealdade e os compromissos acima das oportunidades financeiras. Quanto o senhor cobraria para resolver o problema da cooperativa? Perguntou Bárbara, começando a calcular mentalmente as possibilidades de negócio. 200 mil pesos pelo reparo bem-sucedido. Mais despesas, respondeu Raul. É menos do que eles pagaram aos outros técnicos que falharam, mas o suficiente para demonstrar o valor de nossos serviços. E o que se eu propuser algo diferente, disse Bárbara, com um sorriso que Raul não tinha visto antes. Que tal eu fazê-lo um sócio minoritário da hacienda? 20% de participação com responsabilidade específica sobre todas as operações de manutenção e serviços técnicos externos. A proposta pegou Raul completamente de surpresa. Ser sócio em uma empresa de sucesso era algo que ele nunca tinha considerado possível. Você está falando sério? Ele perguntou. Completamente sério. Você provou que não é apenas um técnico excepcional, mas que pensa como um homem de negócios. Esta fazenda precisa dessa visão para crescer. Raul estendeu sua mão para Bárbara. Então temos um acordo. Mas primeiro eu tenho que provar que posso resolver o problema da cooperativa. Eu tenho certeza que você pode. Bárbara disse levantando sua mão. Mas você não irá sozinho, Miguel e Esperança o acompanharão. E você terá todos os recursos da hacienda disponíveis. 2 horas depois, quando Raul ligou para Eduardo Mendoza para informá-lo de sua decisão de aceitar o desafio, mas de manter sua lealdade à hacienda San Sebastián, a reação foi de respeito misturado com curiosidade. É uma decisão não convencional, admitiu Mendoza. Mas eu respeito sua lealdade. Se você conseguir resolver nosso problema, estaremos interessados em estabelecer um contrato de serviços técnicos permanente com sua fazenda naquela tarde. Raul Miguel e Esperança carregaram a caminhonete com o equipamento mais avançado da oficina e seguiram para a cooperativa agrícola do bairro. No caminho, Raul explicou a seus assistentes a magnitude do desafio que enfrentavam. Isto não é apenas um reparo, ele lhes disse enquanto dirigia pela rodovia em direção ao centro de processamento. É uma oportunidade de demonstrar que trabalho bem feito, lealdade e inovação podem criar oportunidades que nem imaginávamos. Esperança, do banco de trás, fazia anotações como sempre, mas desta vez havia algo diferente em sua expressão. Dom Raul percebe que está prestes a se tornar uma lenda em todo o Querétaro. Miguel assentiu com entusiasmo. E nós vamos estar lá para ver. O que nenhum deles sabia era que o reparo que eles estavam prestes a enfrentar seria o mais complexo de suas vidas, mas também aquele que definiria o futuro de todos que tinham acreditado no poder da perseverança e da excelência. No final da estrada, descobrimos que as maiores vitórias não são medidas em dinheiro ou reconhecimento, mas nas vidas que tocamos e nas oportunidades que criamos para outros. O centro de processamento da cooperativa agrícola Bádio era uma instalação impressionante, estendendo-se por mais de 3 hectares, com silos de armazenamento, esteiras transportadoras e maquinário de classificação representando a esperança econômica de 200 famílias camponesas. Quando Raul, Miguel e Esperança chegaram ao local, foram recebidos por Carmen Rodrigues, a presidente da cooperativa, uma mulher de uns 50 anos,
cujo rosto refletia tanto a determinação quanto a preocupação de alguém carregando o peso de uma comunidade inteira em seus ombros. Senhor Figueroa, disse Carmen enquanto ela os guiava pelas instalações, eu espero que o Senhor seja a resposta às nossas orações. Esta planta não é apenas maquinário para nós, é o futuro de nossos filhos. O maquinário principal era um sistema integrado de processamento de grãos fabricado na Itália, com componentes eletrônicos alemães e sistemas hidráulicos americanos. Era uma combinação complexa de tecnologias exigindo uma profunda compreensão de múltiplos sistemas trabalhando em perfeita sincronia. Qual é exatamente o problema? Perguntou Raul enquanto ele começava sua inspeção visual. A máquina liga e todos os sistemas parecem funcionar individualmente, explicou Carmen. Mas quando tentamos processar grãos, ela para depois de aproximadamente 10 minutos. Os técnicos anteriores disseram que poderia ser tudo, desde o computador principal até os motores, mas ninguém conseguiu identificar a causa exata. Raul passou as próximas 4 horas familiarizando-se com cada componente do sistema, estudando manuais técnicos em 3 idiomas diferentes e realizando testes individuais de cada subsistema. Miguel e Esperança documentaram meticulosamente cada etapa do processo, criando um registro detalhado que serviria como referência para futuros reparos. A metodologia é fascinante, murmurou Esperança, enquanto observava Raul interpretar os dados de diagnóstico computadorizados. Ele não está procurando o que está quebrado. Ele está procurando o que está interrompendo a comunicação entre os sistemas. Miguel assentiu, cada vez mais impressionado pela profundidade da abordagem de Raul. É como se ele fosse um detetive, mas em vez de resolver um crime, ele está resolvendo um mistério mecânico. Depois de 6 horas de análise intensiva, Raul tinha identificado o problema. Mas era mais complexo do que ele tinha antecipado. Não era uma única falha, mas uma combinação de 3 problemas menores que juntos criaram uma cascata de erros, resultando no desligamento total do sistema. Encontrei a causa, anunciou Raul durante uma reunião improvisada com Carmen e os membros do comitê diretor da cooperativa. É uma combinação de 3 fatores, um sensor de temperatura que está enviando leituras inconsistentes, um filtro de óleo hidráulico que está parcialmente entupido e um problema de temporização no software de controle que ocorre apenas quando os outros 2 fatores estão presentes. Carmen franziu a testa, tentando entender a explicação técnica. E isso pode ser consertado? Pode ser consertado, confirmou Raul, mas vai levar tempo. Preciso recalibrar o sensor, substituir o sistema de filtração e ajustar o software. São 12 horas de trabalho. Mas quando eu terminar, a máquina vai funcionar melhor do que quando era nova. O reparo estendeu-se por 2 dias inteiros, com Raul trabalhando do amanhecer até bem entrada a noite, enquanto Miguel e Esperança aprendiam técnicas avançadas que nenhuma universidade poderia ter lhes ensinado. O que mais impressionou a todos os presentes não foi apenas a competência técnica de Raul, mas sua dedicação absoluta ao projeto e sua capacidade de explicar cada passo aos operadores locais para evitar problemas futuros. O momento da verdade chegou na tarde do segundo dia. Quando Raul ativou o sistema completo e começou a processar a primeira carga de grãos, toda a cooperativa se reuniu para testemunhar o teste. O silêncio era palpável, enquanto o maquinário processava tonelada após tonelada de grãos, com perfeita eficiência e precisão. Depois de 4 horas de operação contínua sem interrupções, Carmen aproximou-se de Raul com lágrimas nos olhos. Você conseguiu. Você não apenas reparou a máquina, você salvou 200 famílias. A notícia do sucesso espalhou-se rapidamente por toda a região. Eduardo Mendoza chegou pessoalmente à cooperativa naquela mesma tarde, acompanhado por representantes de várias associações agrícolas e meios de comunicação locais. São Figueroa, disse Mendoza em frente às câmeras. O que você conseguiu que aqui transcende o reparo de uma máquina.
Você demonstrou que a excelência técnica combinada com o compromisso social pode criar milagres. Mas para Raul, o verdadeiro triunfo não estava no reconhecimento público, mas nas ligações telefônicas que ele começou a receber naquela mesma noite. Bárbara foi a primeira a ligar. Raul, acabei de ver as notícias. Estou incrivelmente orgulhosa de você. Ela lhe disse com uma voz emocionada. Você ainda tem certeza de que quer voltar para a fazenda? Mais certo do que nunca, respondeu Raul. Este sucesso não teria sido possível sem o apoio da Hacienda San Sebastián, e eu não pretendo nunca esquecer isso. Durante as semanas seguintes, ofertas de emprego chegaram de toda a República Mexicana e até do exterior. Empresas multinacionais, cooperativas agrícolas e universidades queriam contratar o mecânico milagre de Querétaro. Mas Raul rejeitou todas as ofertas, permanecendo fiel ao seu compromisso com Bárbara e à visão que eles tinham começado a construir juntos. A Hacienda San Sebastián tornou-se o centro de serviços técnicos agrícolas mais respeitado do centro do México. A oficina de Raul expandiu. Eles contrataram 5 técnicos adicionais e contratos de manutenção chegaram de estados tão distantes quanto Michoacán e Guanajuato. Miguel tornou-se o supervisor de manutenção preventiva, aplicando tudo o que tinha aprendido de Raul. Esperanza terminou seu curso de engenharia mecânica e oficialmente se juntou à equipe como especialista em sistemas de diagnóstico computadorizados. Um ano depois daquele primeiro dia, quando Raul tinha chegado caminhando pelo caminho empoeirado em direção à fazenda, o aniversário da empresa de serviços técnicos foi celebrado com uma festa para todos os funcionários e suas famílias. Bárbara e Raul observavam do terraço da casa principal enquanto mais de 50 pessoas desfrutavam da celebração no pátio principal. Você percebe o que construímos? Bárbara perguntou a Raul. Nós não apenas construímos uma empresa, respondeu Raul, observando Miguel explicar os fundamentos da mecânica a um grupo de crianças curiosas. Nós construímos um futuro para muitas pessoas. Você se arrepende de não ter aceitado a oferta da associação? Perguntou Bárbara. Raul sorriu, o mesmo sorriso humilde que ele tinha mostrado no primeiro dia que ele chegou à fazenda. Dinheiro é gasto, títulos são esquecidos, mas o impacto que você tem na vida de outras pessoas, isso permanece para sempre. Naquele momento, Dom Esteban Morales aproximou-se deles, caminhando com a ajuda de uma bengala, mas com um sorriso radiante em seu rosto. Raul, rapaz, ele lhe disse, colocando uma mão paternal em seu ombro. No dia em que eu o recomendei para este trabalho, eu sabia que você tinha talento. O que eu não sabia é que você tinha algo muito mais valioso: coração. Enquanto o sol se punha sobre os campos de San Juan del Rio, Raul refletiu sobre a incrível jornada que ele tinha vivido. Ele tinha começado como um homem desempregado, desesperado, caminhando com ferramentas emprestadas em direção a uma oportunidade incerta. Um ano depois, ele era sócio em uma empresa próspera, um mentor para jovens talentos e reconhecido como um dos melhores técnicos agrícolas do país. Mas o que ele mais valorizava não eram as conquistas profissionais, mas os relacionamentos que ele tinha construído, as vidas que ele tinha tocado, e a certeza de que ele tinha tomado as decisões certas, seguindo seu coração, em vez de buscar apenas o benefício econômico. A história de Raul Figueroa tinha se tornado uma lenda em San Juan del Rio, não só como um mecânico que podia consertar qualquer máquina, mas como um homem que tinha demonstrado que a perseverança, lealdade e excelência podem transformar não só uma vida, mas uma comunidade inteira. Esta história nos ensina que milagres verdadeiros não acontecem por acaso, mas quando a preparação encontra a oportunidade e quando temos a coragem de manter nossos valores mesmo nos momentos mais difíceis. Raul nos mostrou que a grandeza não é medida pelo que obtemos, mas pelo que damos, e que as decisões do coração sempre nos levam pelo caminho certo. Se esta história o inspirou tanto quanto a mim, não esqueça de curtir este vídeo,
se inscrever no canal para mais histórias que tocam a alma e me deixar um comentário me dizendo de onde você está nos assistindo e que horas são aí. Seu apoio significa tudo para continuar compartilhando estas histórias de superação que nos lembram que, não importa o quão difícil seja a nossa situação atual, sempre há uma oportunidade esperando por aqueles que nunca desistem. Até a próxima.